Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje, quarta-feira, dia 12, recebemos em estúdio a nossa psicóloga residente Catarina Gomes, bem-vinda. Olá. Especialista nestas coisas do amor e que hoje nos vai falar um bocadinho do que é isto das linguagens do amor. É esse o nosso tema, certo, Catarina? Certo, sim. E se calhar vamos começar por falar um bocadinho mais do conceito em si, em primeiro, certo? Uhum. Para quem nunca ouviu este termo, se calhar alguns já ouviram, aliás, quem segue as páginas da Catarina, qual é? A Catarina Gomes, terapeuta. Exato. Uhum. Ela não só tem também um podcast, mas também vai criando aqui alguns conteúdos de literacia, por isso espreitem e eu já li sobre isto em algures com o teu contributo. Então, se calhar vamos explorar este conceito e um autor, não é, que acabou por denominar isto que acontece numa relação. Força. Sim, eu quis-te propor realmente este tema porque muitos casais, quando chegam à terapia, e mesmo individualmente, vêm com muita certeza, não é? Muitas vezes sentem que não recebem amor. Certo. E porquê? Porque existem várias formas de dar e de receber amor, só que nós, efetivamente, estamos mais presos àquela que nos faz mais sentido para nós, e então Sim. pode ser difícil identificar isto. E achar, desculpa interromper-te, Catarina, acho que há muito, eu às vezes também sinto isso em consulta, ainda esta semana explorei isso com uma paciente e convidei-a a ver o programa de hoje precisamente para ela desmistificar. Acabamos por centralizar muito, não é, a relação de casal e a saúde da relação, que é disso que estamos a falar, mais neste envolvimento íntimo, e dentro do envolvimento íntimo, muitas vezes, as relações sexuais, ou então eu preciso que me deem atenção, que perguntem, e às vezes o amor é mais do que isso, certo? Sim, e pronto, muitas vezes temos Desculpem. temos, não é, perspectivas de o que é realmente receber Certo. amor ou dar amor numa relação, pronto, porque estas linguagens depois também podem ser adaptadas noutras relações que não a conjugal, mas depois já vamos falar um bocadinho sobre isto. Temos esta ideia, não é, muito fixa do que é a manifestação de amor. Certo. E podermos estar aqui abertos a outras possibilidades, isto aqui realmente traz aqui outra abertura e outra... É o conseguimos olhar o outro e aquilo que é o comportamento do outro perante nós com mais caminhos, não é? E mesmo esta definição do amor e de uma relação saudável ou não também varia de pessoa para pessoa, é isso que tu estavas a dizer, certo? Sim, e pode Catarina? ir variando ao longo do tempo. Pronto, o que eu propus foi trazer aqui... Ainda é mais complexo. Ainda é mais complexo, porque eu posso ir variando as minhas Ok. linguagens do amor também ao longo do tempo. Certo. E dependendo da fase de vida em que estou. Pronto, este conceito é trazido por um autor que é o Gary Chapman. É um conselheiro matrimonial, portanto, trabalhou com muitos casais e trabalha. E ele conseguiu identificar, não é, com os casais que trabalhava, a existência de 5 linguagens do amor. Ou seja, muitas vezes no casal o que é que acontece? É quase como se falássemos mesmo línguas diferentes. Então eu falo alemão, tu falas português. Ok. Não nos vamos entender. Certo. Estamos a achar que eu não percebo nada do que tu dizes, tu não percebes nada do que eu digo. Porque isto vai do princípio da comunicação, não é? Que não é só o que eu digo, mas é a interpretação e como tu recebes o que eu digo. Sim. Não é? Isso E faz-me então- entender ou não. Como é quase ter diferentes linguagens do amor, é quase como Certo. se falasse línguas diferentes, numa relação acontece muito isto, não é? Portanto, e então eu estou a falar alemão e tu não me estás a entender, e tu estás a falar português e não me estás a entender. E nós Certo. achamos que não estamos a comunicar amor, neste caso. Certo. E então quais é que são as linguagens que ele identificou e que nós realmente
podemos ter sempre duas mais presentes na nossa vida, efetivamente podemos ir mudando. Mas então, quais é que são as linguagens? Realmente são as palavras, não é? Palavras de afirmação, que, como o nome indica, são eu perceber ou precisar deste reconhecimento verbal ou por escrito, elogios, não é? Manifestações de estou muito orgulhoso. De consideração, de que estamos alinhados com a pessoa, de que estamos a olhar para a pessoa e atentos à pessoa. Realmente, não é? Obrigada por te preocupares comigo. Esse tipo de palavras. E então, quando eu utilizo esta linguagem do amor, estou sempre à procura que o outro me diga algo. E que tenha a mesma linguagem, não é? Sim. Tu não verbalizas, tu não dizes tantas vezes... Tu não dizes nada, não dizes que gostas de mim, ou que te preocupas comigo. Pronto, isto são pessoas que realmente valorizam muito as palavras de afirmação. Depois também temos quem prioriza a qualidade do tempo, ou seja, a presença. O tempo, não é? O tempo, a presença. Eu estar mesmo... tu estás mesmo comigo. Então são pessoas que confundem, não é, esta ou esta possibilidade de ausência com falta de interesse em mim, não é? Então são pessoas que gostam de fazer coisas em conjunto. Agora fala-se muito e é cada vez mais frequente os casais dizerem: olha, eu quero estar contigo, mas sem os telemóveis por perto, por exemplo, para sentirem que estão de verdade em presença. Certo. Então aqui as pessoas procuram tempo. E aqui não precisa de ser muito, não é? Mas sim a tal questão de qualidade. Estar... Quando a pessoa está comigo, está a olhar nos olhos, faz o feedback quando estamos a conversar, está próximo. Estamos a fazer algo juntos, não é? Ok. Segunda, certo? Segunda. Terceira. Presentes. Isto não tem uma ordem, não é? Estou a falar. Sim. Presentes. Aqui os presentes não têm a ver com as questões mais, não é, em termos de materiais, mas sim o facto do que é que aquele presente simboliza. Que é que tu lembraste de mim. Não é? Portanto, isto aqui pode ser eu oferecer algo que sei que a pessoa estava à procura. Aquele presente certeiro. Sim, não é? Ou por exemplo, ir a uma padaria e ver o bolo que tu gostas tanto e levo para casa. É um presente com significado, não é? E que demonstre que eu pensei em ti, que me lembrei de ti. Certo. Então, são pessoas que gostam de que valorizam sentir, esses gestos, não é? Que gostam de sentir que a outra pessoa pensou nela e se lembrou dela. Pronto, depois temos os atos de serviço, que são assim um bocadinho mais difíceis. Há pessoas que não compreendem muito bem esta linguagem, porque isto tem a ver com eu fazer algo para ti, porque sei que te vou facilitar, entre aspas, o dia a dia. E aqui pode estar, e também faço coisas que sei que tu gostas, não é? Preparar refeições preferidas. Ou que eu não gosto de fazer e te fazes por mim. Isso. Não é? Pronto, estamos a falar tipo nas tarefas domésticas também. Eu sei que tu vais ter um dia muito cansativo, vou-te adiantar ao máximo coisas, e isto é um ato de amor. Sim. Então, pessoas que sentem-se reconhecidas quando a outra pessoa faz coisas por ela, mesmo que tenha a ver com a casa, com a dinâmica familiar. Verdade. Sim. Pronto, aqui depois a última é o toque, não é? Portanto, temos o toque físico, que são pessoas que procuram o amor mais pelo carinho, pelo abraço, pelos beijos, portanto precisam mesmo desta proximidade física. E então a falta de toque, a falta deste contacto físico pode ser interpretada como desinteresse, falta de amor. Sim. Eu diria que tudo aquilo que tu tocaste acontece de forma faseada no nosso dia-a-dia, não é? Acho que nós acabamos por ter vários desses atos. Eu falo a nível pessoal e também aquilo que vou tocando no consultório. Quando nós estamos a falar em diferentes tipos de linguagem, nós até podemos ter estes 5 comportamentos todos ao mesmo tempo, mas aquilo que me faz reconhecer é mais uma coisa, não é? Ou seja, imagina, num relacionamento eu sinto que aquela pessoa fez um ato de serviço, que verbalizou, que me deu um presente, ou seja, que pensou em mim, trouxe aquele meu bolo favorito e as outras 2 que tu tocaste, mas é quando diz ou quando verbaliza que eu sinto mais reconhecimento. É por aí, Catarina? Sim, por norma, a nossa linguagem, como é que eu consigo identificar a minha linguagem? É
por norma eu procuro aquilo que ofereço. Isso. Portanto, a linguagem que eu mais dou à outra pessoa é, por norma, a forma como eu gosto mais de receber amor. Ok. E por isso é que eu posso achar que só existe aquela forma e não conseguir identificar a do outro. E eu posso realmente, como é que eu consigo identificar? Pode ser o que é que eu me queixo mais também. Não é? Tipo, O que é que está a faltar para mim? O que é que falta mais, não é? Do que é que eu estou sempre a pedir, do que é que eu estou sempre à procura. Por norma, essa será a minha forma, a minha linguagem, não é? Sim, ok. Pronto, porque é isto que acontece muitas vezes na relação, é eu achar que a minha linguagem é que é a verdade absoluta, não é? E não conseguir perceber que existem outras formas de mostrar amor. E então, ter esta flexibilidade mental, não é? De escutar o outro e perceber se efetivamente aquela relação está a ir por água abaixo ou se simplesmente não se estão a entender e a compreender, nesse sentido, não é? Sim, porque depois muitas vezes acontecem estas tais falhas de interpretação e de eu achar, não é, que não estou a ser amada e não, eu só não estou a olhar para a forma como o meu companheiro e muitas vezes amor. O que eu sinto, imagina, quando há estes diálogos entre casais e eles fazem de uma forma autónoma, sem orientação especializada e bem também, há sempre a perspectiva da outra pessoa de que é desculpas e depois diz que mas eu faço isto e faço aquilo, mas isso não tem nada a ver, não é? Isso não é ser um casal, isso não tem nada a ver com demonstração de amor, porque há este desconhecimento daquilo que estamos a falar hoje, certo, Catarina? Sim, e depois também, às vezes também há aquela questão, tipo, porque é que ele sabe que eu gosto tanto e porque é que não o faz? Isso já é outro nível, não é? Eu depois tenho que aprender a falar alemão, a falar, não é? Portanto, e por isso é que isto às vezes é tão difícil, porque para mim pode ser mesmo complicado utilizar palavras se para mim aquilo não me preenche. Sim. Não é? Portanto, se eu não sei comunicar aquela linguagem, eu não vou fazer. Sim. Claro que, sim, é verdade que nós também numa relação muitas vezes podemos ter que nos aproximar da outra pessoa, obviamente, e eu poderei ter que, pronto, quando eu identificar as linguagens que existem na nossa relação, poderei ter que aprender a falar a tua, mas isto não é logo, e acho que, pronto, tem que ser uma coisa que depois também seja verdadeira e autêntica, não é só porque eu sei. Não vou fazer porque eu sei só que tu. Sim, e depois também aí está, ele ou ela fizeram porque eu claro, porque depois às vezes pode soar a. Sim, e isto é importante, temos que conversar, temos que expor isto ao outro, não é? Para que a pessoa perceba qual é que é a nossa expectativa e dentro das suas características e daquilo que é ela própria, porque não é para ninguém deixar de ser ele próprio, não é? Consiga, de certa forma, preencher esta minha necessidade do que é sentir-me valorizada e reconhecida e sentir amor. É um bocadinho por aí, certo? Sim, eu acho que as linguagens são sempre muito importantes numa relação porque realmente promovem este conhecimento e esta compreensão mútua, não é? No sentido de haver aqui uma maior abertura para outras possibilidades que não sejam só a minha, não é? Depois de eu conseguir identificar e até depois mais para a frente podemos falar sobre isso, mas existem testes pronto, online que também ajudam aqui a balizar e a orientar-nos nesse sentido. Sim, podem nos ajudar, pronto, por exemplo, só ouvir este nosso programa pode já ajudar a eu conseguir identificar a minha e a do outro. É fácil, eu acho, não é? Lá está, pela tal questão, o que é que eu estou sempre a pedir. Como é que eu costumo demonstrar? Como é que eu gosto? Como é que eu percebo que me ama, não é? E como é que eu consigo observar também o outro e conversar sobre isto, acho que já é suficiente para conseguir tirar algumas dúvidas. Mas às vezes há pessoas que têm mesmo dificuldade e estes testes têm mesmo exemplos, portanto, ajudam se calhar a orientar. Em que tu te vais posicionando nas diferentes linguagens e consegues perceber a tua. Uma boa dica para quem nos está a ver e ouvir, seja nas páginas do Facebook, seja nos 98.7. Ok. Porquê que estas linguagens são importantes numa relação? Eu acho que nós já respondemos um bocadinho a esta questão, mas de que forma é que tu, enquanto terapeuta, poderias explicar a quem nos vê e ouve a importância de nós percebermos em nós, primeiro, não é sempre, e no outro, quais são as linguagens da nossa relação? Sim, olha, eu acho que principalmente também ajuda a desmistificar e aqui também a reduzir estes mal-entendidos, tipo de
tu não me amas, tu não gostas de mim, não me mostras. E muitas vezes não é isso, não é? Não se trata disso. Trata-se sim por eu estar à procura de algo que a outra pessoa realmente também não sabe comunicar. Certo. Porque nós também vamos adquirindo, entre aspas, estas linguagens no nosso crescimento. Portanto, também foi assim que nós fomos recebendo amor. Faz parte da nossa bagagem, E não por é? isso é que nós também manifestamos dessa forma. Portanto, acho que realmente promove esta compreensão e reduz estes mal-entendidos e más interpretações. Sim. Faz com que nós estejamos mais próximos, não é? Um do outro. Portanto, permite que esta tal partilha, esta conversa que tu também estavas aqui a sugerir, não é? Permite que exista esta partilha e que eu conheça mais sobre ti, Estas que tu também trocas de conheças mais ideias, sobre não é? mim. Sim. Esta escuta ativa daquilo que é a forma como o outro vê as demonstrações de afeto e de amor, não é? Sim. Numa fase inicial, acho que também pode ajudar aqui a desconstruir aqui alguma desconexão, não é? Porque muitos casais, quando me surgem, este é quase o primeiro patamar, tipo, descobrirem que Certo. não é a questão de não estarem a ser amados, mas sim de não estarem a perceber como é que a outra pessoa comunica. Pronto, aí poderá não ser suficiente esta partilha, mas muitas vezes eu apercebo-me que só o facto de perceberem e começarem a estar mais atentos e a comunicar mais já desbloqueia aqui algumas questões. Claro que depois isto pode ajudar inicialmente, Sim. mas em casos mais em que a desconexão já está muito vincada, não é? Poderá ser necessário outro tipo de trabalho. Mas também perceber que estas linguagens de amor também pode-se alargar a outras relações, como pais e filhos. Sim, sim. Porque existem muitos tipos de amor, não é? Sim, exatamente. Portanto, é claro que ele inicialmente, o autor, focou-se nos casais. Que era aquela que era a experiência profissional dele, não é? Sim, mas agora também já existem livros e já existem outros autores a adaptar, não é, estas linguagens para outros tipos de relações. Sendo que a nossa linguagem é igual a qualquer que seja a pessoa com que nós nos relacionamos, ou praticamente igual, ou não, pode variar também. Eu acho que pode variar, porque realmente também tu vais buscar coisas diferentes às relações, não é? Portanto, pais e filhos, podes priorizar e podes, não é, manifestar o amor de outra forma e na relação conjugal de outra maneira. Amizades também, não é? Portanto, isto é algo, um conceito que se aplica a várias relações. Certo. E só o facto de nós estarmos mais atentas a isto já ajuda, a perceber, realmente se calhar aquele meu amigo que eu estou sempre à espera que, sei lá, que me diga coisas que se calhar ele não vai dizer, vai fazer, não é? Sim. E é um bocadinho, eu acho que isto aqui acaba por fortalecer qualquer que seja a relação e o tipo de amor que nós estamos a falar, efetivamente, porque dá uma compreensão do outro e uma abertura também para acabar. O que eu acho que acontece é que nós acabamos por valorizar aquilo que o outro nos dá, porque compreendemos que aquilo é um gesto de amor, é uma demonstração de amor que até então não nos fazia sentido. Sim, muitas vezes pode-se ter que fazer esse exercício, que é, a partir do momento em que eu sei, como para mim pode ser muito difícil identificar, eu posso mesmo ter que dizer, olha, estás a ver, eu trouxe-te isto, para mim isto foi pensar em ti. Para mim isto foi... Isso também é importante, não é, Catarina? Nós não devemos também só achar que os outros devem de adivinhar tudo aquilo que... Nós também temos que verbalizar aquilo que sentimos que é a nossa demonstração de amor, não é? Às vezes tentamos... Eu trouxe-lhe o bolinho preferido, ela não percebeu que isso é um ato de amor, não estou a entender, não é? Não tem que perceber também, não é? Porque lá está, isto na prática, eu primeiro posso ter então que identificar a minha e tentar identificar a do outro. E depois podemos ter que comunicar isto. Certo. Olha, estás a ver, eu deixei-te este bilhete para mim, não é? É uma manifestação Eu de antes de sair preparei o lanche dos miúdos. Sim. Para que quando tu acordasses facilitar a tua rotina, não é? Matinal. E às vezes é isto, é eu ativar, e mesmo em termos cerebrais, não é? Eu dizer, olha, então quando ele me faz isto é uma manifestação de amor. E posso ter que fazer este trabalho porque não estou pré-definida para isso, não é? Não estou orientada. Não... Sim, e não...
pensando de outra forma e conceptualizando esta demonstração de amor de uma forma completamente diferente, obviamente que a receptividade que temos de tudo o que seja uma demonstração diferente da nossa causa estranheza, não é? E podemos não perceber. Tu sentes, quando partilhas isto com os casais, que há reações do género, isso também é mostrar amor? Sim, há estas verbalizações, tu sentes na expressão facial deles? Conta-nos. Sim, porque pronto, para muitas pessoas vêm muito, não é? Tipo, não, num casal a manifestação de amor, não é? É pelo toque, ou é pelas palavras, porque é que ele não me procura, porque é que ele não está comigo, porque é que ele não me diz. Sim. E sim, muitas pessoas, quando tomam não é, conhecimento e contacto com estas linguagens, ficam surpreendidas e abre-se assim um caminho, porque pois realmente, então se calhar ele até mostra, sim, só que não mostra da forma como que eu estava a expectar, que não é? eu gostaria. E a outra pessoa também, pois, realmente, se calhar ela não valoriza tanto esta linguagem. E eu acho que neste diálogo, e nós sentimos muito isto quando começamos um processo terapêutico, não é? Depois também há esta abertura para começar a valorizar, não é? E a demonstrar da forma que também é significativa para a pessoa. Por isso é que tu dizes que pode existir mais que uma linguagem, porque há aquela que me faz sentido e há aquela que faz sentido ao outro. Sim, e pode ser diferente. Pode. É? E pode exigir, efetivamente, que a gente por isso é que... Desculpa. Temos que nos hidratar, bebam água, está bem? Já estava-me a falhar. Não, mas por exemplo, se eu... isto pode exigir ao casal realmente preparação. Não é? Se para mim é o toque, para ti é a presença, nós podemos realmente combinar as duas linguagens. Isso. E programar uma saída em que as duas coisas estejam presentes. Certo. Em que nós priorizemos o ir de mão dada ou ir abraçados, e sem os telemóveis, por exemplo. Porque o objetivo não é mudar a linguagem do outro, é compreendê-lo e tentar dar respostas nesse sentido, sim, não é? É conseguirmos encontrar aqui rituais, não é, que nos satisfaçam. Ou seja, por isso é que, por exemplo, muitas vezes aquelas receitas dadas, tipo, vocês para não é, em casal era passar fins de semana juntos, ou isto pode não fazer sentido para aquele casal. Claro. Aquele casal, se calhar, manifesta muito mais amor, não é? Deixando mensagens ou ir trocando mensagens durante o dia. Sim, e nós temos aqui particularidades que advêm desse percurso que tu falaste há pouco, não é? Que têm que ser analisadas, por isso é que as receitas não funcionam em lado nenhum, só na culinária, e às vezes quando a gente dá um toque diferente até fica melhor, não é? Que é um bocadinho isso. Mas sim, nós estamos sempre a lidar com pessoas e a falar sobre relações entre seres humanos, e é um bocadinho isto que tu estás a dizer. É importante analisar cada processo, não é? Sim. E perceber o que é que poderá ser a receita deles, e mesmo assim isso vai variando ao longo do tempo, não é? Sim, lá está, irmos partilhando, até porque, como eu já disse, estas linguagens podem ir mudando. Eu, como tudo na relação, e como tudo em mim, certo, eu vou mudando, portanto posso começar pelas experiências, posso começar a valorizar outras coisas, e haver esta partilha constante, e primeiro esta consciência, esta atenção em mim mesmo, e depois esta partilha com o outro. Começa tudo por aí, seja qual for a temática que estamos a trabalhar. Primeiro o autoconhecimento, e depois o outro, porque a verdade é que pouco vale para salvar uma relação é só compreender o outro, porque eu vou deixar de preencher as minhas necessidades e chapéu, não é? Sim. E portanto eu tenho que estar consciente que posso eu mudar e depois também partilhar isto com outra pessoa. Certo. Olha, não é? Se calhar agora já não faz sentido irmos ao cinema, não é? Se calhar agora preferia outro tipo de atividade em conjunto. Sim. Porque agora se calhar valoriza outras coisas. E acho que esta partilha também constante, é muito constante, não é? É importante. Quando nós falamos em aplicações práticas destas linguagens do amor, estamos a falar de quê? Pronto, lá está, estamos a falar em realmente perceber, identificar, praticamente mesmo. Ou seja, esse é o ponto de partida, não é? Sim, em mim e no outro. Sim. E depois então tentar encontrar formas que
que as várias linguagens que possam estar presentes naquela relação sejam satisfeitas, ou seja, de que forma Certo. é que nós podemos ir promovendo isto. Se eu sei que tu gostas de palavras e para mim são os atos de serviço, não é? No dia a dia. É suposto que eu te apresentei, não é, com por exemplo, aquilo que eu falei, ou preparar os lanches dos miúdos, ou chegaste a casa e ias aspirar e eu já aspirei, não é? Sim. E tu verbalizares. Sim. Isto quando estamos a tentar comunicar a linguagem do outro, não é? Certo. Mas até no própria dinâmica do casal, haver momentos em que possam existir as duas linguagens, não é? Portanto, lá está, se calhar fazermos uma tarefa e podermos reconhecer ou validar de alguma forma ao outro essa preocupação. Pronto. Isto na prática é o tal criar rituais únicos e exclusivos daquela relação. Combinados a dois. Sim, não combinados a dois e tendo por base as linguagens de cada um. Não é idealizarmos como é que seria, por exemplo, o fim de semana ideal, ou a celebração de uma data especial ideal na nossa cabeça e não partilhar com o outro. Sim. E depois ficarmos frustrados e cobrarmos, eu pensei que tu fosses fazer isto. Isto não funciona, não é, Catarina? Não. Temos que partilhar com o outro aquilo que é a nossa expectativa para perceber se estamos alinhados. Sim. Não se estamos à espera, não vou dizer, às vezes ouço isto, né? Não vou dizer nada, até quero ver o que é que ela faz, até quero ver como é que ele se vai comportar. Isto leva-nos aonde? Porque depois lá está, inicialmente, não é? Eu quando estou a aprender uma língua nova, não sei logo falá-la, não é? Claro. Portanto, posso ter que trabalhar, portanto, na prática, é realmente nós até prepararmos momentos em que as linguagens sejam focadas e existam e que estejam presentes, isto de uma forma mais intencional e preparada, para depois realmente ser mais natural, poder acontecer de forma natural. Sim. Se eu não vou treinando, eu depois também não sei. Sim, e acabamos por ter fases e ciclos, não é? Em que estamos muito focados nisso e centrados nisso e as coisas funcionam e evoluem, depois parece que nos esquecemos, não é? Não sei se tu sentes isso, mas gostava de te questionar e que tu partilhasses connosco. Dependendo do nível, não é? De desconexão do casal quando chega a ti em consulta, provavelmente muitas vezes um deles ou ambos sentiram desvalorizado um ato de amor deles próprios, porque não preenche a necessidade do outro, então não é desvalorizado. Sentes que é difícil depois continuar este investimento, este trabalho, depois se calhar de anos ou meses em que eu fui investindo e a pessoa nunca viu aquilo como um ato de amor? Sim, estás a dizer, tipo, eu estou a comunicar a minha linguagem e a pessoa não valoriza, não identifica e eu depois desisto, não é, de comunicar. Sim, é muito comum porque não é, nós muitas vezes, porque não existe este conhecimento, não é? Ou a pessoa está sempre à procura daquela, e eu depois lá está, fico cansado, fico desgastado e até acabo por deixar de o fazer. Sim, pronto, mesmo em termos... Mesmo aquela que me faz sentido, género, se eu gosto que verbalizem comigo porque... e eu verbalizo muito, deixei de dizer. Também não me diz? Sim, não é? Acontece muito, não é? Tipo, no início fazia, agora não faz. Sim. Se calhar no início, não é? Era valorizado de uma maneira... Claro. E porque isso também vai influenciar o retorno que tu tens, não é? Sim. Numa relação tem que existir este fluxo, não é? E o retorno que tu tens vai influenciar o teu investimento ou não. Eu acho que às vezes chegamos quase à ruptura, efetivamente, por este descrédito, não é? Eu já investi, já tentei fazer, não da forma que se calhar a pessoa necessitava, mas da minha forma, é legítimo e não é valorizado porque há este desconhecimento, não é? Sim, e depois é aquela questão, não é? Muitas vezes dizem, porque enganou-me bem, porque no início fazia e agora não faz. Sim. E lá está, como eu falei, estas linguagens podem ir mudando ao longo da vida. Portanto, se numa relação longa, eu no início até dava muitos presentes e fazia muitas surpresas e
e agora não faço tanto, não significa que eu não ame a pessoa, não é? Claro. Ou- E posso ter mudado a minha perspectiva e também posso ter sentido que eu oferecia e que dava e que tinha esse cuidado de pensar na pessoa e que a pessoa não fazia isso porque tinha outra linguagem, lá está, e então eu deixei também de fazer. Sim. Não é? Sim. E depois acabamos por estar neste jogo, não é? Do tu não fazes, eu também não, tu tens este comportamento, eu também. E eu estou a sublinhar isto porque acho que muitas vezes é só uma questão de alinhamento neste sentido, não é? Sim. De perceber que, ok, se nós queremos lutar pela relação e se nós queremos que isto resulte, e aqui não é só no amor romântico, não é? Estamos a falar de amizades, estamos a falar da relação entre os pais e os filhos. Se tivermos só nesta postura, não é, do cobrar e deste julgamento do outro, a coisa não vai evoluir e funcionar. Sim, e acho que aqui é mesmo a base, não é? Esta abertura e esta disponibilidade para perceber que não é só a forma como eu estou a pensar as coisas que é verdadeira e que é correta, e acho que aqui é também, muitas vezes as pessoas vêm muito cristalizadas, sabes, Sim. na sua verdade. Muito rígidas. Muito rígidas, sim. E, esse é o primeiro trabalho dos psicólogos, é trabalhar a flexibilidade mental, seja qual for a problemática, não é? Pois. Porque a partir da adolescência em que nós começamos a afirmar os nossos ideais, se nós não formos trabalhando este é o teu caminho, a tua visão, mas existem mais, sabes? Como para tudo, não é? Nós somos muito rígidos, não é? Sim. No outro dia falava com uma amiga sobre a questão do detergente da roupa, não é? Por exemplo, isto é um exemplo de rigidez ou flexibilidade mental, sempre mesmo, porque só aquele, não é só aquele, Sim. não é? Senão todas as outras marcas estavam em falência. E aqui nos relacionamentos também eu vejo desta forma, e esta rigidez muitas vezes complica, não é? E o primeiro passo é mesmo demonstrar que temos que escutar o outro, que temos que perceber, ok, esta é a tua verdade, não é? Qual Sim. é que é a do outro? Sim, que é que o mas outro às vezes pensa? é mesmo isto nós estamos aqui a falar e pode parecer simples, mas muitas vezes não é, não é? Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho uma companheira que demonstra amor muito por atos de serviço e eu preciso é de toque. E eu, não é, posso achar, mas os atos de serviço são coisas que nós temos que fazer, Claro. não é? São coisas que têm que acontecer. E que eu posso fazer num relacionamento, por exemplo, de amizade, não é? Sim, mas eu estou a falar mesmo na questão da organização Sim. doméstica Sim. ou não é, das coisas que temos das tarefas que temos Sim. que fazer. E depois muitas vezes eu venho também com esta mágoa e com este ressentimento de anos em que procurei o toque ou que quis mais Certo. proximidade e a pessoa foi-se afastando e começou também a esconder-se ou a guardar-se, Refugiar-se nestas tarefas, não é? nas tarefas, e para mim isso não significa nada, não é? Ok. Portanto, muitas vezes, não é, também pode acontecer isto porque também já venho e pode ser difícil eu compreender E como é que muitas os atos de vezes- serviço são Sim. manifestações de amor. E muitas vezes numa terapia de casal tu dás voz ativa à pessoa que faz os atos de serviço, não é? Então explique lá o que é que isso significa. Sim, e pronto, temos que também aqui de certa forma desconstruir Certo. o porquê da pessoa fazer aquilo, o porquê não é, de fazer aquelas opções, sabendo que, pronto, efetivamente podem ser coisas que são banais e que todos nós temos que fazer, mas se não acontecerem, a vida fica mais caótica. E eu acho que algumas destas linguagens do amor são até desvalorizadas, não é? Porque muitas vezes é verbalizado, ele tem uma forma, ou ela tem uma forma especial de demonstrar amor, ou diferente, não é? É do jeito dele, não é? Só porque é diferente do meu. Sim. Sentes isso também, não é, a Catarina, do género? A minha que é certa, ele demonstra, mas de outras formas. Não é como Sim, se mas já- estivesses a minimizar ou a reduzir essa forma de mostrar o amor. Sim, claro que já o identificarem que demonstra de outras formas Já é bom. Já é bom. Sim. Porque muitas vezes é tipo, Sim. não mostra. Certo. Mas lá está. Claro que depois a intenção é que isto seja trabalhado a um nível que eu depois consiga também comunicar a tua forma, não é? Certo. Porque invariavelmente, não é, eu vou sentir-me mais amada
se tu comunicares a linguagem que eu valorizo. Certo. Não é? E esse é o princípio esse também, é, não é? pronto, é natural que Sim. não é? Uma palavra, se eu valorizo muitas palavras, eu vou dar muito mais valor àquela palavra do que à tua forma de dar amor. Sim. Mas isto tem que ser treinado, Sim. isto tem que acontecer de uma forma gradual e natural e não forçada também. Por isso é que eu acho, porque muitas vezes eu acho que é isto que depois acontece, é porque é que, não é? Por exemplo, em termos de relações sexuais, porque é que ela não toma tanta iniciativa? Não toma tanta iniciativa porque pode não ser a linguagem mais procurada por ela, portanto isto tem que ser trabalhado de outra forma, não é? E aqui um bocadinho, quando nós falamos de flexibilidade, é olharmos para isto não como mas eu já disse tantas vezes que eu quero que eu valorizo, que me diga, que converse, que verbalize, ok, mas para a outra pessoa isso pode ser difícil. Não é? Daí o poderem combinar coisas. Isso. Olha, eu gosto definir, de não é? definir. Sim. Qual será o nosso plano de ação neste sentido? Sim, isto pode parecer muito, não é, há pouco espontâneo. Sim. Mas lá está, nós quando estamos já a aprender alguma coisa, inicialmente temos que nos forçar, entre aspas, a fazer. E se eu sei que vou planear um momento que vai satisfazer os dois, não é? Em termos das suas linguagens, depois eu também vou começar a compreender melhor o que é que a outra pessoa gosta, se calhar também vou apreciar, por isso é que depois também posso ir transformando as minhas. Certo. Porque, e é um bocadinho por aí, não é? Um jantar onde combinamos que no percurso até ao restaurante vamos de mão dada e depois não temos o telemóvel, para responder aqui a 2 linguagens, não é? Sim. Depois de experienciarmos, a memória que fica gravada pode ser muito positiva. Sim. Por isso, a probabilidade disso se repetir, sem estarmos a combinar, olha, vamos desligar os telefones, olha, dá-me a mão, não é? É muito grande. Sim, porque eu depois vou sentir prazer naquele momento, vou sentir que as minhas necessidades também foram preenchidas, que, não é, tipo sensações mais agradáveis e a probabilidade de repetir é muito maior. Portanto, depois começa a ser natural. É isso. Ou então, quando eu sinto desconforto, e realmente para mim aquilo é muito difícil, também poder comunicar e podermos nos ajustar. E percebermos ali o meio caminho, não é? Sim. Se calhar não precisamos de fazer desta forma em particular, se calhar em vez de irmos abraçados podemos só dar a mão, porque eu sinto-me desconfortável, por exemplo, na exposição pública, não é? Por exemplo. Isto depois vai depender muito daquilo que é o que cada pessoa sente e o desconforto também que sente numa linguagem ou noutra, certo? E por isso Catarina? daí esta tal importância de irmos falando com a pessoa e também mostrando. Sim. Para e mim, perguntar como é que te sentiste. Sim. Foi assim tão difícil, não é? E a outra pessoa também dar esse retorno, eu acho que é importante. Então, nós temos aqui algumas perguntas e mitos que na verdade algumas já respondemos, mas vou na mesma verbalizá-las só para tu reforçares, ok? Para que quem nos está a ver e ouvir consiga aqui sistematizar aquilo que foi a desmistificação do conceito e aquilo que são as 5 linguagens do amor, que se calhar até existem mais, a ciência vai sempre evoluindo, não é? Mas estas realmente já abrangem tudo aquilo que pode estar presente numa comunicação entre 2 pessoas. Podemos ter mais que uma linguagem principal, aquilo que tu falavas no início. Sim, podemos, não é? Pronto, podemos ter 2, assim que a gente recorre mais, ou mais, não é? Mas pronto, mas sim, não temos só uma. Pode existir uma em que a gente se sente mais valorizada e mais que sente que recebe mais, portanto é aquela que nós vamos usar mais, mas podemos ter mais do que uma. Por norma as pessoas conseguem identificar sempre 2, pelo menos 2, pelo menos 2 que recorrem mais, e até conseguem muitas vezes pôr por ordem, tipo, esta é a que eu uso mesmo muito, depois bem esta, conseguem fazer esse tipo de escala. Ok, também. boa. É possível mudar a nossa linguagem do amor ao longo do tempo? Também respondemos, não é? Sim, também é possível. Não é? Aliás, o que tu disseste foi, somos humanos, estamos em transformação, não é? Sempre em mudança. E lá está, dependendo daquilo que a fase em que nós estamos
Certo. Dependendo daquilo que nós precisamos, não é? Eu posso efetivamente recorrer a outro tipo de linguagem, não é? Sim, posso passar a valorizar outra forma de demonstrar, não é? Sim, não é? Por exemplo, fala-se muito no início de uma relação, se calhar há muito mais o toque, não é? Porque estamos muito mais na paixão, as nossas necessidades, a nossa necessidade é de proximidade, de intimidade, e então eu posso efetivamente recorrer mais ao toque. Estou numa fase com filhos, não é? Em que a organização é muito mais importante. Se calhar vou recorrer mais aos atos de serviço para mostrar amor, já não vou recorrer tanto ao toque. Portanto, dependendo da fase de vida em que eu estou, das minhas necessidades e todos os fatores externos, não é? E mesmo dos conhecimentos que eu vou tendo, porque eu até ali posso ter recebido mais aquela, mas depois vou experienciando outras e vou apanhando. Certo. Posso ir mudando a minha linguagem do amor. Ok, ao longo da nossa vida, na verdade, não é? Mas as linguagens do amor são iguais para todos os tipos de relacionamento. Sim, ou seja, estas 5 estão presentes ou... Seja qual for os intervenientes. Sim, eu posso ir para uma delas. Algumas destas aqui, não é? Sim, eu posso realmente também utilizar diferentes linguagens dependendo da relação na relação que estou. Certo. Se é conjugal, eu se calhar vou mais para aquilo que falávamos já há bocado, não é? Sim, se eu vou para os filhos, se calhar utilizo valorizas mais outras. Sim. Ok, pode variar efetivamente a linguagem que me faz sentido e que eu sinto como demonstração de amor e que uso mais, não é? Dependendo do tipo de amor que estamos a falar, não é? Mas são estas as que nós humanos utilizamos. Mas eu, por norma, também consigo identificar tipo um padrão, não é? Quando muitas vezes há pessoas que falam nisso, tipo, quando tomam conhecimento mais direcionado para a relação de casal, dizem, pois, mas eu realmente sou assim com toda a gente, não é? Sim. Eu gosto de facilitar a vida de toda a gente, então se eu sei que a pessoa valoriza aquele, não é, ficar mais descansada, eu vou e tento fazer, portanto, por norma, pode ser recorrente eu utilizar a mesma. Isso é um sinal de alerta de que se a pessoa tem este comportamento, se calhar ela gosta que eu tenha com ela, não é? Gosta, sim. Ok. E aqui é a grande questão, não é? E se o meu parceiro tiver uma linguagem de amor diferente da minha? Pois, que por norma é muito frequente. Temos percursos diferentes, temos visões da vida diferentes, não é? É muito frequente, até é raro, não é? Ver, ou podem-se tocar tipo numa ou outra. Sim. Não há problema nenhum. Podemos ter linguagens de amor diferentes. Assim podemos usar várias. Assim até a relação não é tão monótona, nem há sempre novidade. Sim. Mas há que haver esta partilha e eu não ficar focada que só a minha é que é a melhor. Isso. E que é mais, é que mostra mais amor, não é? Pois, e esta rigidez às vezes é complexa no início do processo, não é? E então, falámos há pouco de testes, não é? Se tu sentes enquanto terapeuta que isto pode ser uma grande orientação para o casal ou não, só vai ali baralhar a cabeça das pessoas, estes testes relacionados com as linguagens do amor. Conta-nos. Não, eu acho que pode ajudar, porque realmente tem exemplos práticos e eu até, posso ter dificuldade em perceber o que é que são os presentes. Mas concretiza, não é? Mas concretiza. Pronto, e existe mesmo no site oficial do Gary Chapman, mas está em inglês, existe mesmo um teste. Depois também existe, se vocês colocarem, não é? No motor de busca. Sim. Teste da linguagem do amor do Gary Chapman, aparecem vários. Pronto, e aparecem e dão os resultados, não é? Dependendo das respostas que a gente dá. Pronto, e até acho que pode ser uma coisa gira para fazer em casal. Para autoconhecimento, para uma dinâmica de casal. E mesmo em casal, sim. Sim, independentemente, não é, de termos aqui uma dúvida sobre a linguagem do outro ou não. Sim, ou se não precisamos de estar mal para fazer isto. Isso, não necessitamos mesmo, não é? Não. Pode ser mesmo por uma questão de conhecimento, portanto, de percebermos, olha, então nós até nos entendemos bem, mas vamos tentar perceber melhor, porque isto também pode ajudar a criar os tais momentos que nós estávamos a falar, não é? De conexão, de partilha. E que os rituais sejam mais adequados
certo, a nós, certo. e não ao que é padronizado, Isso, standardizado. e aquilo que nos é vendido, não é? Sim. Pelos achómetros de que um relacionamento, isto tem que existir, isto não pode faltar. Isso, Depende sim, do casal, depende. não é? E mitos, temos muito pouquinhos minutos, é verdade, mas vamos tentar aqui. Se duas pessoas se amam, naturalmente conhecem as linguagens do amor uma da outra. Por favor, doutora Catarina. Senão não há amor, certo? Não, eu posso não saber, não é? Porque se eu desconhecer, se eu não souber que aquilo é uma forma de falar amor, posso... Sim, e muitas vezes a relação até está a funcionar bem, mas nós respondemos à linguagem do outro de forma inconsciente, não Sim, é? porque lá está, isto às vezes acontece em relações longas. Certo. Há relações longas, porque depois é aquilo que estavas a dizer. Eu até me fui adaptando àquilo que... Eu fui-me adaptando, ou seja, se calhar nunca comuniquei a minha. Verdade. E isto acontece muito em relações E depois tipo há um 20 anos. desgaste, não é? Há um tu cansada ou cansado de investir. Sim. E depois agora realmente consigo perceber que prefiro ou que... E estou a comunicar e a outra pessoa já acha que eu não estou tão investida na relação. Mas Certo. não, o que eu estou é mostrar, porque isto acontece muito, não é? No Sim. início eu vou-me adaptando e não há problema nenhum em eu também tentar adaptar-me e falar a do outro, mas se comunicar a minha também. Sim, e eu acho que esta rigidez também vem com o tempo, sabes? No início nós somos mais flexíveis, exatamente porque existe a paixão, Sim. porque estamos nesta de conhecer a pessoa, de nos dar a conhecer, de nos conseguirmos encaixar naquilo que são as expectativas da pessoa, e depois parece que, a partir da altura em que as coisas ficam mais sérias, nós começamos aqui a fechar, que devia ser o contrário, não é? E depois é tal questão, tipo, eu já não devia ter que dizer. É Não é? isso, é o jogo do adivinha. Eu já não devia, quanto mais longa é a relação, também mais Sim. está esta crença Sim. enraizada. E não é assim, porque eu vou mudando. A outra Isso. pessoa vai mudando. Nós Isso. temos que estar sempre... E nós já falámos aqui sobre o início da parentalidade e tudo aquilo que... E os eventos difíceis da nossa vida, sejam os lutos, sejam outros, não é? A forma como nos transformam. E só isso é justificativa para falar e para pôr os pontos nos is, como eu costumo dizer, de quando em vez, não é? Sim. Mais mitos. As linguagens do amor são fixas e nunca mudam. Mito, dissemos, é não é? mito, Já falámos sim. sobre ela. Vão Mais. mudando. Se eu demonstrar amor na minha própria linguagem, o outro deve de entender. Por amor de Deus. Tem que entender, não é? Oh, Bárbara, assim estás a confundir. Diz mito, não é? É um mito, não é? Porque não... lá está. Eu posso estar a comunicar, a outra pessoa pode não conseguir identificar. Sim. Basta não é? ser diferente a forma de Sim. valorizar. Se eu estiver a falar alemão e tu falares português, tu não me vais entender. Portanto, Certo. eu posso achar, não, mas a língua que se fala é alemão. Mas eu devotei Há ali dúvidas. tanto. Sim, eu falei tanto, não é? Entreguei tanto de mim, não é? Tive uma dicção perfeita e ela não me entendeu Não. como, não é? É um bocadinho por aí. As linguagens do amor resolvem todos os problemas no relacionamento. Era bom. A Catarina deixava de ter pacientes, não é? Fazia... Eu acho que ajuda, não é? Acho Claro. que é uma fase e acho que pronto, era como eu estava a dizer, não é preciso eu ter problemas para tentar identificar Certo. as linguagens e perceber. Acho que qualquer casal, mesmo que se dê muito bem e que esteja a correr tudo bem, acho que é uma ferramenta interessante e acho que é curioso poderem fazer isto e descobrirem isto um do outro. Quando existe realmente uma desconexão emocional, um afastamento, já começam a surgir aqui também questões de comunicação, mal-entendimentos, ressentimentos, mágoas. Certo. Quando isto já começa a surgir, pode ser uma primeira abordagem, não é? Tipo, vamos perceber se realmente não há aqui questões que nós não estejamos a ver bem e a compreender bem, mas não resolve tudo. Até porque os motivos da consulta ou da terapia muitas vezes vêm acompanhados de uma lista de queixas, não é? E nessas queixas está isto. Tu Não, e porque entendes às vezes- nitidamente que não há esta compreensão, não é? De qual é que é a linguagem de um e do outro. Sim. Mas lá está, eu não proponho isto logo sempre a todos, porque às Sim. vezes pode não fazer sentido e muitas vezes não é por aí. Não é? Claro. Às vezes há aqui coisas muito mais profundas, Certo. enraizadas,
o ressentimento já é muito grande, a mágoa já é muito grande, tem que se trabalhar aqui outras questões, não é? Tu sentes isso, Catarina, que muitas vezes, eu sinto isso no acompanhamento psicológico, não é? Individual. Tu sentes isso, que as pessoas já vêm a um nível que às vezes é bem difícil depois conseguirmos trabalhar estas coisas. Falo isto até na saúde mental, não é? Às vezes temos estados dos quadros psicopatológicos que é mesmo difícil, sem uma equipa multidisciplinar, fazermos o nosso trabalho, não é? Sim, eu acho que às vezes quando realmente eu deixo, mas as pessoas não fazem isto com intenção, não é? Mas aquela questão de vamos tentar resolver nós os dois, isto com o tempo vai passar, Certo, é só uma fase. ele vai mudar, isto é uma fase. Eu digo tantas vezes, não é? Ele muda durante um tempo, mas depois volta. Claro. Até porque estas coisas não foram alinhadas nem trabalhadas, não é? Sim, e volta porquê? Porque não responde às necessidades da pessoa, não é? Isto é assim, muitas vezes eu deixo andar demais, efetivamente, já vêm num nível de muita mágoa e muito ressentimento. Certo. E realmente às vezes não há terreno, não é? Porque está tudo com muitas ervas daninhas já. Isso. Foi só ervas daninhas, deixar crescer Sim. e já é mesmo muito complicado. Eu tenho assim uma visão, gosto sempre de acreditar que é possível, mas também depende muito. Sim. Às vezes as pessoas já vêm muito cansadas, vêm muito exaustas, não é? Já acham que deram tudo, Sim. que já fizeram tudo. E mesmo com esta abertura à possibilidade de, com ajuda profissional, poderem desbloquear, pode ser mais desafiante e difícil, sim. E depois, quando também às vezes começam a trabalhar esta flexibilidade e este abrir, não é, de expectativas, também podem chegar à conclusão que não faz sentido juntos, não é? Sim, que a relação já pode não responder àquilo que eu preciso. Sim. Sim. E o estar noutro lugar pode ser o caminho, é por aí, não é? Sim, Catarina? e até o poder, de uma forma, não é? Num espaço neutro Sim. e seguro, poder refletir sobre isto. Certo. Não é? Que lá está, as minhas necessidades foram-se afastando das tuas Sim. e das nossas, não é? Portanto, e a relação já não consegui corresponder a isto. Recebes muitos casais que vivem juntos, mas só vivem juntos? Estão completamente desconectados, Catarina? Sim, foram, não é, protelando Sim. a resolução, não é? Depois também há várias fases da vida que nós realmente o foco pode não ser o casal. Sim. E nós vou dando resposta a outras questões, não é, que surgem, como, não é, os filhos, mudanças de trabalho, certo. doenças, mortes, perdas de familiares, não é? Em que eu tenho que ir focando nesses outros aspectos. E isto vai ficando descurado, este diálogo, não é? Este compreender o outro, escutar o outro, e depois isso resulta aqui num nível... É curioso que, não é? Antes falava-se muito da questão do ninho vazio, não é? Os casais apercebiam-se mais nessa fase, quando os filhos saíam. E agora, já é uma fase. Já é uma fase mais avançada. E agora já se apercebem com outras movimentações. Desculpem. Ok. Não é? Portanto, quando... Ainda bem, não é? Sim, já não é preciso os filhos saírem, até porque agora os filhos saem de casa mais tarde. Mais tarde, sim. Não, e depois acabamos por até nos apercebermos de vivermos com menos momentos de felicidade, e efetivamente porque estamos constantemente frustrados e tristes com aquilo que está a ser, não é? A nossa dinâmica. E eu acho que agora, como já não se naturaliza tanto isso, o eu sentir-me mal, já se começa a falar, não é suposto. Não nos podemos habituar àquilo que não é saudável. E então acho que as pessoas já fazem este movimento. Já questionam mais, não é aquilo que está a acontecer. Ok, temos aqui 2 minutinhos, mas acho que a nossa mensagem é este autoconhecimento do casal em si, esta partilha das expectativas e daquilo que é... o que eu valorizo enquanto demonstração de amor, é disso que estamos a falar quando falamos em linguagens do amor, e que o casal pode, numa fase inicial, fazer essa autoanálise, certo, Catarina? Sim, e eu acho que, pronto, o Gary Chapman tem uma frase que é realmente que o amor é uma escolha que fazemos todos os dias. E eu acho que também
não temos que romantizar o amor. Isto pode Certo. parecer estranho, mas eu acho que nós romantizamos demais, porque achamos que se amamos, as coisas são simples e são fáceis e fluem naturalmente e Sim. acontecem, não é? Por magia. Não acontece. No é início verdade. pode acontecer, não é? Há muitos casais que referem-se ao momento inicial como mágico. Certo. Como foi tudo mágico, foi tudo fácil, foi tudo Sim. fluido. Ok. Porque naquele momento eram aquelas necessidades que a gente estava a sentir e as coisas aconteciam. Mas tudo muda com o tempo, não é? Mas tudo tem que ser trabalhado. E quando nós não é? falamos é uma escolha que eu faço, tem a ver com esta perspectiva, com o saber que tenho que comunicar, que tenho Tem que que escutar cultivar. o outro, tenho que alimentar, não é? É mesmo esta questão do terreno. Não é? Eu tenho, até gosto muito de utilizar um jogo da Graça Gonçalves, que é o namoro. E ela tem mesmo, portanto, e fala nesta questão da relação como um terreno, não é? Que nós vamos fertilizando Isso. e que À vão medida surgindo que ervas as daninhas. nossas interações vão acontecendo, não é? Sim, portanto, eu tenho que ir trabalhando. E no temos que terreno. alimentar. Catarina, obrigada e até uma próxima. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.